Uma saudação muito especial a todos os que estão neste importante combate eleitoral, procurando com o reforço da CDU garantir a eleição de deputados vinculados aos interesses e aspirações das populações e dar força à alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Com este ato público e com a presença e intervenção do primeiro candidato e atual deputado João Oliveira, damos o primeiro passo da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Évora às eleições para a Assembleia da República no próximo outono. Eleições que constituem um momento de maior importância na luta pela ruptura com a política direita, pela concretização da viragem irradiável e necessária na vida nacional. Eleições que são uma grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr fim ao caminho do empobrecimento, da exploração, da dependência, da abdicação dos interesses nacionais que PSD, CDS e PS têm imposto ao país. Partimos para esta batalha com uma grande confiança na possibilidade de continuar o caminho do reforço da CDU, com mais votos e mais deputados. Uma confiança reforçada pela consciência do dever cumprido e pelo trabalho realizado. Um trabalho ao serviço desta região e do país, como aquele que os partidos da nossa coligação realizaram nesta legislatura, que ainda decorre, e o deputado João Oliveira também particularmente protagonizou, e que revela bem a importância de ter deputados da CDU eleitos por este círculo eleitoral e em todo o país. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU como uma grande força que sabe honrar a palavra dada e respeitar os compromissos assumidos em todas as mais importantes questões da vida nacional, mas também no debate e na procura de soluções dos problemas concretos das populações. Mais uma vez ficou claro o empenho e na procura de solução dos problemas deste distrito e um desejo imenso de servir o nosso povo, tomando em mãos a solução dos grandes e pequenos problemas, alguns aqui já evidenciados, fossem os da urgente construção do novo Hospital Central Público e a resposta ao encerramento dos serviços públicos de saúde, fossem os problemas do desenvolvimento dos setores produtivos, de investimento público, para o integral aproveitamento do Alqueva, com a elaboração de um plano estratégico da sua zona de influência e de apoio ao fomento da produção agroindustrial, ou a recente iniciativa de elaboração de um plano imediato de intervenção económica e social, confirmando que os portugueses precisam de ter na Assembleia da República quem os defenda e quem seja portador de um projeto alternativo de esperança para Portugal. Os portugueses foram deputados dos partidos que constituem esta coligação democrática unitária, tomando sempre partido do lado da justiça social, no combate às desigualdades sociais, com um olhar e intervenção atentos aos problemas concretos e aos dramas dos que enfrentam o desemprego, o trabalho precário, os baixos salários, as baixas reformas, os baixos rendimentos, os que não têm acesso aos serviços de saúde, à educação e à proteção social. Viram os deputados do PCP e do PEV a assumir um combate frontal contra a política direita, que são a causa da crise e das dificuldades que o país e os portugueses enfrentam, nunca deixando os interesses dos trabalhadores e do povo por mãos alheias. A propósito, permitam, no repositório de propostas do PS está a alteração à lei eleitoral que, no essencial, visa, pelos círculos uninominais, ganhar na secretaria o que não conseguem nas urnas. Qual é o grande argumento? Aproximar os eleitos dos eleitores. Pois nós podemos dizer, se querem aprender alguma coisa sobre proximidade, aprendam com os deputados da CDU, que não precisam de a proximidade dos eleitores. E era importante afirmar que o problema do divórcio não está na lei, está no que cada um defende na Assembleia da República. E não vêm cá mais à região, não vão às regiões, porque não são capazes nem têm coragem de justificar as políticas e as votações que defendem na Assembleia da República. Sim, nós vamos para estas eleições confiantes
Uma confiança que todos os dias se renova, como o país teve a oportunidade de ver nessa magnífica Marcha Nacional Força do Povo. Mais de 100 mil portugueses ao apelo da CDU e que é, acima de tudo, demonstrativa da força do seu projeto, dos valores da verdade, da honestidade, da dignidade que transporta. Milhares e milhares de portugueses que não aceitam ver o país conduzido à ruína e ao declínio e afirmar confiantes que é possível dar a volta à situação da regressão económica, retrocesso social que se vive no país e construir um Portugal com futuro. Mas se temos razões para ter uma grande confiança, não podemos subestimar o facto de travarmos uma batalha com recursos desiguais em relação a outras forças, nem menosprezar a capacidade de mistificação daqueles que, ano após ano, legislatura após legislatura, tudo fazem para perpetuar o rotativismo do partido de vira ou diz que toca ao mesmo e sobre a verdadeira natureza destas eleições. Eleições que não são, como pretendem fazer crer, para escolher um primeiro-ministro, mas para eleger deputados, e que são as maiorias que se formam na Assembleia da República que determinam a formação dos governos. Por isso, precisamos absolutamente de, em toda a parte, agir com uma nítida convicção de que o reforço eleitoral da CDU que ambicionamos é possível se ganharmos mais portugueses, não só para a justeza das nossas propostas, mas também particularmente para a compreensão da importância da eleição de deputados da CDU, que podem contar na resolução de quem está verdadeiramente em jogo nestas eleições. E o que está em jogo é a escolha entre dois caminhos. Entre insistir no velho e ruinoso trajeto da política direita percorrido pelos governos PS, PSD e CDS, que conduziram o país à crise, aos PECs, ao Pacto de Agressão, ou abrir passagem para um caminho novo, com uma política patriótica e de esquerda, com a força do povo, com a CDU, com a convergência de democratas e patriotas e, finalmente, assegurar um Portugal desenvolvido, solidário, de justiça e de progresso. Caros amigos, camaradas, a evolução da vida do país e a situação em que ele se encontra mostra bem quanta razão tínhamos ao afirmar que o prosseguir da mesma política não só não resolveria nenhum dos graves problemas que o país enfrenta, como veríamos ainda mais agravados as condições de vida dos portugueses. E isso está bem evidente na realidade nacional e na vida dos trabalhadores e do nosso povo, por muito que tentem encobrir com o manto da propaganda e da trapaça. A grave situação em que o país está não é obra do acaso, não é resultado de qualquer maldição que se abateu sobre o país, mas o resultado de anos e anos consecutivos da política direita, do PS, PSD e CDS e dos seus governos. É o resultado também de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, com o seu rol de imposições, os seus instrumentos de dominação, como são o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade, a Governação Económica, que hoje se tornam cada vez mais evidentes e trágicas. É o resultado de anos de contínuo processo de empobrecimento dos trabalhadores e das populações, de crescimento desmesurado do desemprego, da precariedade, da exploração, da imigração, do ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, da pobreza agravada, da destruição dos setores produtivos, da crescente dominação do capital estrangeiro, da limitação da democracia e do comprometimento da soberania e independência nacionais. Anos e anos de uma política que arrastou e continua a arrastar o país para o declínio e a destruir e a degradar a vida de milhões de pessoas. Aqueles que têm governado o país e o conduziram à grave situação em que se encontra, querem continuar a iludir os portugueses, passando de uns para os outros a sua responsabilidade comum. Responsabilidade comum em anos e anos de governação, realizando no essencial as mesmas políticas a favor dos grupos económicos e financeiros. Responsabilidade comum na decisão e opção de submeter o país às políticas
do grande capital nacional e transnacional, de empobrecimento e exploração dos PECs e do pacto de agressão que tudo agravaram. Responsabilidade comum na decisão de continuar a manter o país sujeito ao arbítrio do estrangeiro, com o povo expropriado da sua decisão soberana sobre questões essenciais da vida do país. Responsabilidade comum, portanto, por esta política que tem sido e é uma tragédia. Uma tragédia desde logo no plano social, quando vemos serem destruídos só entre 2009 e 2014 mais de 470 mil postos de trabalho e hoje 1.200.000 portugueses no desemprego. Quando vemos um crescimento sem paralelo do número de portugueses que vivem abaixo do limiar de pobreza, mais 800 mil nestes anos de política dos PECs e do pacto de agressão que continuam. Tragédia social, mas também desastre económico, com o encerramento de dezenas de milhares de empresas e o afundamento do PIB nacional. Uma tragédia que foi ampliada pela política de ataque aos rendimentos do trabalho, que os fizeram cair entre 2010 e 2014 a cerca de 16,5% em termos reais e o da administração pública praticamente o dobro. Com a investida demolidora que promoveu contra o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social, a cultura. Com uma injusta e escandalosa política fiscal que atingiu de forma brutal os rendimentos do trabalho. Ficam todos muito crispados, PS, PSD e CDS, quando falamos da responsabilidade comum. Mas a verdade é para ser dita. O PS começou e isso é inquestionável. O PSD e CDS continuou, executou e agravou o que aprovaram em conjunto e agora todos querem, no essencial e em conjunto, continuar. E isso ainda agora se viu com a votação do projeto de resolução sobre segurança social apresentado pelo PCP na Assembleia da República. Todos os partidos da Troika a votar em conjunto contra a nossa proposta. Uma proposta que propunha medidas visando a defesa do caráter público, universal e solidário da segurança social, nomeadamente para garantir o adequado financiamento do sistema previdencial. Não se tratava, neste momento, de propor mais despesa, mas de soluções para ampliar e diversificar as fontes de financiamento para, no futuro, aumentar e garantir pensões de reforma justas e reforçar a proteção aos desempregados. Propostas que passavam por eliminar isenções e reduções de TSU existentes, por completar o sistema atual do cálculo das contribuições das empresas com um outro baseado na riqueza líquida, por elas criada, o chamado VAL, pela criação do imposto extraordinário sobre transações financeiras, por medidas de recuperação das dívidas à segurança social, entre outras. Quem vota contra estas propostas é porque não está a pensar garantir os direitos dos trabalhadores e do povo à proteção social, na doença, no desemprego e na velhice. Enquanto isso, o governo PSD e CDS todos os dias nos aparece cinicamente a dizer que o governo salvaguardou os rendimentos dos mais desprotegidos. Mas cada vez que a boca lhe foge para a mentira, são imediatamente desmentidos pela realidade. Ainda hoje foram conhecidos os dados do subsídio de desemprego. Desempregados que, em geral, estão numa situação de dramática desproteção. E o que é que este governo fez com a sua política das trocas? Melhorou a situação dos que estão nesta situação? Não. Quem recebe subsídio recebe cada vez menos. Em média, menos 56 euros. E há cada vez menos pessoas desempregadas a recebê-lo. Temos hoje mais de 50% que não recebe qualquer subsídio. Um governo que nos vem dizer que o país está a dar a volta, mas ainda há dias ficámos a saber pelo INE, não só que nos últimos 4 anos abandonaram o país cerca de 500 mil de portugueses, mas que o ano 2014, o dito ano anunciado como o início da recuperação, bateu todos os recordes de imigração. Nem na década de 60, camaradas. Um governo que continuou a sua despoderada operação de venda do património de empresas. São os anéis e são os dedos, nada escapa. A sua palavra de ordem é privatizar, é vender tudo rapidamente e em força, certos que o povo os condenará a uma derrota certa. Amigos e camaradas, agora que se está a aproximar o dia da decisão dos portugueses,
Aí os temos a tentar disfarçar as suas comuns responsabilidades, mas particularmente escamotear os seus reais propósitos e projetos para o futuro. Todos, PS, PSD e CDS, estão já neste momento em grandes manobras de dissimulação política, visando iludir novamente os portugueses. Aí os temos a tentar convencer todo o mundo e toda a gente que com eles e a sua política estes anos negros estão a chegar ao fim, rebobinando, repondo o mesmo filme de mentiras e enganos que os portugueses viram nas campanhas eleitorais anteriores, e o mesmo se passa com o PS. Todos a tentar esconder que o seu projeto está formatado e vinculado às orientações do grande capital nacional e internacional, aos seus instrumentos de dominação, com as mesmas consequências para a vida dos portugueses. O PSD e o CDS a eludir o seu profundo compromisso com as políticas de exploração e empobrecimento, a tentar transformar desavergonhadamente 4 anos trágicos do seu governo de coligação em anos de sucessos e conquistas. Querem à viva força, desafiando um rol de mentiras e enganos, convencer os portugueses que estes anos negros de políticas de empobrecimento estão a chegar ao fim, graças à sua governação de excelência. Eles que acabaram de aprovar os chamados Programas Nacional da Reforma e de Estabilidade, cujas principais orientações são confirmadas nas suas já anunciadas garantias eleitorais, que mantêm o país amarrado às imposições e orientações da União Europeia, com uma inaceitável amputação da nossa soberania e que desmentem a propaganda mentirosa sobre a saída limpa do programa da Troika. Programa onde está lá escrito, consagrado, para lá das manobras de mistificação, a falsa ideia da devolução parcial dos rendimentos roubados, a intenção de continuação da confiscação dos salários e das pensões, o aprofundamento da retirada dos direitos dos trabalhadores, a continuação do ataque aos serviços públicos, às funções sociais do Estado, mas igualmente a perspectiva de continuação do brutal saco fiscal dos rendimentos dos trabalhadores e do povo, tornando perpétuo a quase totalidade do enorme aumento dos impostos que promoveram, nomeadamente do IRS. Programa que encerram com um brutal ataque à segurança social e ao sistema de reformas e pensões, com o projetado, e está lá escrito, corte definitivo de 600 milhões de euros, que se traduziria numa redução significativa do valor das reformas. Vem agora dizer que o pior já passou. Se os portugueses fossem na sua cantiga, não tardariam a ver que, tal como aconteceu na última campanha eleitoral, as juras e garantias de passos e cotas de hoje se traduziriam, no seu contrário, amanhã. Mas se a perspectiva com o PSD e CDS é da continuação do rumo de exploração e empobrecimento, com o PS e o seu programa vinculado e subordinado, tal como o Governo ao quadro do Tratado Orçamental, à governação económica, à recusa da renegociação da dívida, o rumo será o mesmo. Com esta ou aquela diferença de ritmo, de intensidade, de graduação, com esta ou aquela medida à bolsa, para disfarçar a mesma opção de fundo. Na verdade, tal como o governo PSD e CDS, o PS quer manter o confisco dos salários dos trabalhadores da administração pública no próximo ano. Quer manter no essencial a brutal carga fiscal que incide sobre os rendimentos dos trabalhadores, não só prolongando por mais 2 anos a sobretaxa extraordinária, como perpetuar o enorme aumento do IRS. Quer manter as medidas mais gravosas do Código do Trabalho. Quer manter em sede IRC os instrumentos que permitem aos grupos económicos e financeiros realizar o chamado planeamento fiscal para facilitar a fuga aos impostos pelo grande capital. Continuar a política de privatizações. Lançar também uma nova contra-reforma da Segurança Social, comprometendo a sua sustentabilidade e admitindo o aumento da idade da reforma e o estímulo ao plafonamento. Aliás, é curiosa a expressão do Partido Socialista, que é dizer que não vai cortar nas reformas que já estão atribuídas. E aquelas vão ser? Como é que vai ser? O PS não dá garantias, que está a pensar cortá-las. Mas, quando diz que não corta, está lá no seu programa que elas vão ser congeladas por mais 4 anos. Ora, obviamente que não.
Se as reformas e as pensões forem congeladas por mais 4 anos, não lhe chamam cortes, chamam-lhe valorização, chamem-lhe o que quiserem, mas a verdade é que as reformas e as pensões vão perder poder de compra, tendo em conta o aumento do custo de vida inevitável. E muito justamente que o país precisa virar a página. Mas não basta mudar de governo. É preciso mandar também de política. Que não basta derrotar o governo de serviço. Eu quero sublinhar que tudo fizemos, tudo faremos para que a direita, PSD e CDS, sofra uma derrota idêntica à que sofreu nas autárquicas, que sofreu para as eleições para o Parlamento Europeu, que se confirme também nas eleições para a Assembleia da República. Que fique claro, quando o Partido Socialista fica crispado com as nossas críticas, dizendo que nós não atacamos o governo, pois é bom lembrar para a nossa memória futura que durante estes 4 anos, quem esteve sozinho na luta com os trabalhadores e com o nosso povo foi o PCP, foi a CDU, porque o PS desapareceu. O PS desistiu. Com a Troika, com o Pacto de Agressão, com os PECs. Mas é preciso derrotar a direita. Mas precisamos, fundamentalmente, derrotar a política direita. Que Portugal precisa de abrir um caminho novo. Precisa de concretizar uma nova política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, capaz de afirmar os direitos dos trabalhadores e do povo e levar as suas condições de vida assente na valorização dos salários, das reformas, no desenvolvimento da produção nacional, no pleno emprego. Uma política que assuma como opções estratégicas a recuperação pelo Estado do comando político da economia, com a afirmação da nossa soberania nacional, o combate decidido à dependência externa, uma economia mista, liberta do domínio dos monopólios e o planeamento democrático do desenvolvimento. Uma política que enfrente sem hesitações e com coragem os constrangimentos resultantes da submissão externa e que inscreva como condição necessária a renegociação da dívida, o objetivo da recuperação da soberania económica, monetária e orçamental. E não se diga que tal política é inviável. Há condições materiais e humanas para a sua concretização. Temos-lo dito e reafirmamos que é possível a sua concretização na base dos nossos próprios recursos, no aproveitamento pleno das potencialidades materiais e particularmente tendo em conta uma das suas maiores riquezas, que é o seu próprio povo. Portugal não está... para promover o crescimento económico, com mais produção e emprego. Mais crescimento, produção e emprego, e com eles mais receita fiscal, menos despesa na proteção social, melhor balança comercial, menos déficit orçamental e menos dívida. É possível assegurar os meios indispensáveis a uma política patriótica de esquerda, com uma nova política fiscal que assegure a arrecadação de milhares de milhões de euros, quer pela eliminação da proteção tributária concedida ao grande capital, quer por combate a todas as formas legais e ilegais de evasão fiscal. É possível pela redução do serviço da dívida, pelo resgate das PPPs, dos contratos swap, para uma séria limitação da contratualização de serviços externos, por um eficaz combate ao desperdício e ao descontrolo na utilização de dinheiros públicos, entre muitas outras. Portugal não encontrará resposta para os graves problemas de declínio económico, de retrocesso social, de regressão da cultura e da degradação da democracia, com as repisadas, requentadas receitas dos sucessivos governos dos últimos anos. Não encontrará resposta sem promover múltiplas rupturas com o caminho que vem sendo seguido, como propõe a política patriótica e de esquerda que o PCP defende. Ruptura com a orientação, a lógica, as opções de classe da política direita.
ruptura com os interesses dos grandes grupos económicos, ruptura com as imposições da União Europeia que amarram o país ao atraso e à eterna dependência, ruptura com o processo de subversão da Constituição da República e a crescente mutilação do regime democrático. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual precisamos de nos preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país, que é possível, com a força do povo, a sua luta, o seu voto, assegurar um outro caminho que rompa com o continuado rumo de desastre nacional. Não façamos a tentativa de convencer quem está convencido. Falamos e temos de falar muito com aqueles que não estão convencidos, com aqueles que hesitam, com aqueles que nos ouvem, que nos dão razão, mas que acham que nós não chegamos lá. É preciso dizer, porque há eleições para deputados, para a Assembleia da República, que quanto mais força tiver a CDU, mais depressa se constrói essa política alternativa. Chegamos lá quando o povo quiser e todos os votos serão uma força imensa que levará a que este partido, esta CDU, um dia assuma responsabilidades no governo para realizar uma política patriótica de esquerda, se assim o povo... Dando mais força à CDU, que mais solidamente estarão garantidas as condições para defender, promover e afirmar os direitos do povo português. Nós partimos para mais esta batalha convictos de que é possível continuar a avançar e a fazer da CDU a grande força capaz de contribuir e protagonizar a viragem da situação nacional. Esta força que está pronta a assumir todas as responsabilidades que o povo português lhe entende atribuir, na construção de uma alternativa patriótica de esquerda no governo do país, para concretizar uma nova política ao serviço dos trabalhadores e do povo. Esta força que não está prisioneira de degenerados compromissos, mas livre, de mãos limpas, de cabeça erguida, para promover e assegurar os interesses dos trabalhadores e do povo. Esta força que esteve sempre do lado certo, do lado da defesa da soberania, da independência nacionais, que rejeita a crescente submissão de Portugal à União Europeia e afirma o direito do povo português a decidir do seu futuro. A grande força que se apresenta de cara levantada na atual terreno de corrupção e ilicitude a que assistimos e que a política direita alimentou. A grande força que os portugueses sabem e reconhecem que está aqui quem fez a opção pelo povo e pelo país. Esta força que transporta um caudal imenso de esperança, de que sim, é possível uma vida melhor num Portugal de justiça, soberania e de progresso. Por isso também a CDU transporta os valores de Abril. Viva a CDU!